tarde, boa noite para você que está aqui me dando o privilégio de assistir mais um Cristocast. Hoje eu estou com um convidado super especial, que é o Gabriel Castilho, empresário, pai, cristão. E hoje a gente vai falar sobre como visualizar Deus nas coisas simples do nosso dia a dia. Mas antes disso, nosso convidado tem um recado. Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever e compartilhar o nosso canal. Já pagou? Já está o jabá pago? Então, tudo combinado, podemos começar. Vai dar o like, por favor, e compartilha com seus amigos. Sempre tem alguém precisando de uma mensagem para fortalecer o nosso coração e levantar a moral da nossa fé. Gabriel, muito obrigada por tu teres aceitado o convite de estar aqui conversando sobre Deus. É uma alegria muito grande. Também estou muito satisfeito e com muito temor aqui ao Senhor, né? Porque a gente vem falar um pouco da nossa experiência com Cristo, né? Vem trazer um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e eu costumo dizer, apesar de nós, né? Apesar de nós, nas nossas imperfeições, Deus permite se manifestar através das nossas vidas. Com certeza. E é isso que a gente veio falar aqui. Como é que ele se manifesta no nosso dia a dia? Muitas vezes as pessoas pensam que as manifestações de Deus é só no sobrenatural, né? Só em coisas grandiosas, mas não, a gente consegue visualizar isso no dia a dia em coisas simples. O que a gente precisa é sintonizar corretamente com ele, não é isso? Com certeza. Nós fomos criados para esse relacionamento com Deus. Se você for prestar atenção, por exemplo, em Gênesis, Deus criou tudo só com a voz, né? Haja luz, que haja separação da terra, do mar, criou os animais, da terra, da água, enfim. Mas o homem foi o único que ele criou com o toque. Ele tocou na terra. Então, nós fomos criados para ter esse relacionamento com Deus. E a gente vê ainda no livro de Gênesis isso. Deus vinha o quê? Todo final de tarde conversar, no cair do dia Deus vinha conversar com Adão, conversar com Eva. Então, fomos criados para esse relacionamento. E muitas das vezes não é de uma forma só sobrenatural, como muitas pessoas creem, né? Muitas pessoas imaginam até Deus um ser tão distante, tão longe, e não é isso. Deus está no dia a dia. Deus está ali naquela coisa que não deu certo, que muitas vezes, não, alguém está querendo me tirar isso, estão querendo roubar minha vitória. Não, às vezes é Deus. Sim. É Deus adiando aquele momento, é Deus reservando algo melhor para a gente. Então, Deus está presente no nosso dia a dia. Eu vou querer saber exatamente como é que tu cultivas esse relacionamento, mas antes disso, me fala um pouco da tua história. Tu sempre foste de família cristã? Bom, nasci num lar cristão, né? A minha mãe foi alcançada aí aos 15 anos de idade, né? Aos 12 anos, para ser mais preciso. Então, a minha família, pouco a pouco, foi conquistada aí para Jesus, conquistada para Cristo. Eu nasci no lar cristão e até meus 18 anos fiquei muito ativo na igreja, né? Na minha adolescência, na minha pré-adolescência, na minha infância, não consigo ter memórias assim, longe da igreja. E já vim me afastar um pouco por um período, ali depois dos 18 anos, mas voltei ali à presença de Deus ali com uns 24 anos, mais ou menos. Como que funcionava dentro da tua casa quando tu eras criança? Como que a palavra de Deus era mostrada para vocês? A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Então, a gente era muito envolvido com a obra, né? Não era só o ir à igreja, mas o ensino da palavra, o zelo pela casa de Deus, o zelo em fazer as coisas de Deus. Então, eu tenho memórias, eu até brinco, eu ajudei a construir uma igreja, né? A igreja que a gente congregava era uma casa, depois virou um prédio de 2 andares, e a gente muito envolvido com tudo, não assim só nas questões litúrgicas, mas no trabalho voluntário, no se dedicar, o zelo pela casa de Deus. Então, a minha infância ela foi muito marcada por isso. Então, é por isso que até hoje eu exerço um pouco desse trabalho voluntário. Então, se tem alguma coisa na igreja, olha,
Gabriel, tu pode vir dar um apoio aqui nisso ou naquilo? A gente tá por lá. Tá por lá. E esse hábito, né, que a gente adquire se faz cada vez mais natural no dia a dia, não é isso? Sim, com certeza. Quando um comportamento ele é repetido, ele se torna um hábito e deixa de ser ali algo que a gente faz por obrigação e faz por amor. E quando a gente deixa de fazer, a gente até sente falta. Tens lembranças assim de infância, de adolescência, de alguma situação, de algum caso que tu percebias a presença do Espírito Santo, de Deus? Como que era essa representação para ti? Legal, isso é muito interessante, né? Eu tenho vários momentos assim, principalmente quando a gente fazia ali, a gente desde criança a gente fazia também o nosso culto nos lares, né? Aquele momento de buscar a palavra ali, aquele momento de orar, aquele momento de louvar. E é muito incrível porque os pequeninos, quando eles passam a entender que podem se relacionar com Deus, a gente criança tem esse entendimento, a gente passa também a sentir ali a presença do Espírito Santo nas nossas orações. Quando adulto a gente começa a discernir, poxa, aquela coisa que eu sentia ali quando era criança era Deus falando comigo, era a presença do Espírito Santo. Então é algo que até eu tenho me cobrado muito como pai, né? De trazer a presença de Deus para o nosso lar, para os nossos filhos, sabe? Naquele momento de leitura da palavra, naquele momento de oração, ensinando aos filhos sobre perdão, sobre amor, sobre a justiça de Deus, então sobre a graça de Deus. Então isso é muito marcante assim para mim. Eu acredito muito assim que a gente, quando criança, nós somos muito usados, né, por Deus, pelo Espírito Santo, para trazer mensagens, né, de alegria, mensagens de harmonia, às vezes muito assim mensagens que os adultos estão precisando ouvir, né? Uhum. Eu tenho uma situação que aconteceu comigo, quando, eu não sei bem quantos anos eu tinha, uns 3 ou 4 anos, a minha avó materna faleceu e a minha mãe conta que ela estava muito, muito, muito triste, né? Porque a mãe dela tinha falecido. Assim, para ela foi a maior tragédia, né? Na época ela estava realmente muito triste e se entregando assim para a tristeza. Até que um dia a vizinha tinha uma filha também, pediu para me levar com a filha dela para a igreja. E a minha mãe deixou eu ir para passar um dia assim, né, descansando, mas sozinha. E quando eu voltei, a minha mãe foi perguntar, filha, como foi lá, o que foi que te falaram, tudo. E eu falei para ela, mãe, Deus é amor. Cantei uma musiquinha, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Aí minha mãe percebeu que ela estava tão chateada, tão triste, questionando tanto a Deus pela perda da mãe dela, e nesse momento ela lembrou que eu estava levando a mensagem para ela, ela lembrou que Deus é amor. Né? Então, as crianças são muito usadas para isso. Né? A minha filha também. Minha filha, num momento muito difícil da minha vida, foi a que me levou novamente para a igreja e através do amiguinho dela, o Telzinho, um beijo pro Tel. O Telzinho convidou a Valentina para ir para a igreja e eu acabei indo junto para levá-la. E quando eu cheguei lá, nossa, foi a mensagem. Sabe quando a gente vai e diz assim, a mensagem é toda para mim? Foi exatamente isso. Eu até costumo dizer, muitas pessoas falam, poxa, tu não foi na igreja tal dia, a mensagem foi toda para ti. Não, a mensagem foi para quem está lá. A mensagem é para nós que estamos lá. Por isso que eu digo, através de nós e por nós. Né? Então, sim, apesar de nós. Isso. Então, a palavra ela sempre é para a gente. E as crianças são muito utilizadas por isso. Né? Não é à toa que
que Deus disse, vinde a minhas criancinhas, né? Então eu creio nisso e nós, como pais, também temos essa responsabilidade de trazer essa provisão, a provisão de Deus para casa, levar nossas crianças a Deus. Isso. E, Gabriel, me fala sobre esse outro período que tu disseste, que por volta dos 18 anos se afastou um pouco da igreja. Eu posso dizer para vocês assim, hoje, se eu pudesse ter me envolvido com missões, se eu pudesse ter sido preparado para isso, porque eu queria sair ali do mesmo ali, sabe? Sair daquela jovem com 18 anos querendo descobrir o mundo. Eu creio que a gente pode também descobrir o mundo, viver essas aventuras, viver essas sensações, essas emoções, trabalhando um pouco ali para a obra do Senhor. Sim. Sabe? Então, é isso que eu quero. Por exemplo, se eu ver que meu filho quer curtir a vida, quer aproveitar, meu filho, eu vou investir. Tu quer ir fazer um curso de missionário, tu quer terminar teu estudo, tu quer ir para tal país, fazer missões e tal. Então, justamente para não viver aquilo que o mundo dá, que o mundo oferece. Uhum. Então, é uma coisa assim que eu digo, se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente, arrepender, posso até dizer que tudo que eu vivi foram escolhas minhas e que, graças a Deus, eu também fui escolhido pelo Senhor. Então, foi um aprendizado que a gente teve fora, mas que Cristo nos resgata através do seu amor. Né? Não é por aquilo que nós fazemos, não é algo que depende de nós, é algo que depende unicamente de Cristo. Mas sabe que nessa parte, assim, falando de arrependimento, antes eu sempre dizia assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida. Eu realmente eu pensava realmente isso, assim, não. Mas também eu sempre jogo as coisas muito pro positivo. Não, tudo que eu fiz, mesmo os erros, vieram para aprendizado. Sim. Ok. Só que, estudando a palavra, eu vi a importância da gente se arrepender também. Sim. Né? Isso edifica a gente. Cura, né? Não é aquele arrependimento que traz amargura, quando eu falo assim, não me arrependo. Porque tem aquele me arrependo que o cara fica, poxa, mas por que eu não fiz isso e tal? Que é um arrependimento que o cara tá ali se lamentando por tudo e tal. Não. Mas esse é o arrependimento que a palavra fala, é aquele arrependimento em que a pessoa reconhece o erro, confessa o erro e a partir dali toma um outro posicionamento. Exatamente. Né? Onde que se eu pudesse voltar atrás, faria tudo totalmente diferente. Hoje a gente tem uma outra visão, né? Sim. E a questão do arrependimento, até quando você vai estudar a palavra, tem lá, né? Não é só se arrepender e continuar do jeito que tá, não, é arrepender e mudar completamente de sentido. Exatamente. Né? Deus, ele nos aceita do jeito que nós estamos. Não importa o status quo, ele tem um novo status quo para nós. Não importa a situação, os coaches usam muito isso até, né? Não importa o estado em que você se encontra. Deus é assim, não importa o estado que você se encontra. Você pode estar ali nadando no dinheiro feito tio Patinhas, você pode estar comendo com porcos como estava ali o filho pródigo. Mas Deus, ele nos aceita como nós estamos e a partir desse relacionamento com ele é que vem causar a transformação, a mudança de hábito, a mudança de mentalidade. E não é fácil. Não é fácil. Essa experimentação assim da vida, né, enquanto jovem, é sempre um período muito complicado, né? E o bom quando o jovem tem ali uma família que conserva os princípios cristãos, que orienta, isso faz muita diferença, porque experimentar as coisas do mundo acaba sendo muito mais natural, né? Porque o que a gente mais vê é para onde é mais chamado. Sim. Aquela coisa de diga-me com quem andas, né? E normalmente se anda muito mais com as coisas do mundo. Não deveria ser assim, mas é como é. E fica sempre aquela impressão quando a gente amadurece, né? De puxa vida,
eu queria ter feito diferente. Hoje eu penso da mesma forma. Puxa, eu queria ter tido essas experiências com Deus mais cedo, né? Queria mesmo, assim. E é algo que eu penso em orientar, né? Não só minha filha, mas as pessoas que estão ao redor, né? A gente acaba virando realmente um canal como mensageiro, como evangelizador, como é o nosso serviço, vamos dizer assim, né? Isso. Eu costumo dizer, eu aprendi recentemente que a missão em comum de todo cristão, independente ali dos seus dons e talentos, porque Deus também usa cada um conforme os seus dons, os seus talentos. Sim. Mas a missão em comum de todo cristão é amar e servir. Isso mesmo. Mas tu tinhas essa visão mais cedo, assim, mais jovem? Olha, eu sempre fui dedicado ao serviço, assim. Sempre fui muito proativo em tudo que eu faço. Assim. Então, eu acho que isso foi algo que eu aprendi. Que eu aprendi ali. O maior aprendizado quando criança foi o serviço. Então, até hoje, eu até brinco, o nome da minha empresa é GC Soluções, né? GCS. Então, eu tô ali para resolver as coisas. Então, eu acho que o maior aprendizado ali da minha infância foi esse, amar e servir. Não tem como. A gente tem a tendência de querer a graça de Deus só para nós. E aí, entendendo o conceito de graça é favor imerecido. Então, como é que eu quero favor imerecido só para mim, se eu não sou um agente, eu não levo a graça de Deus para outra pessoa? Porque a graça de Deus, ela se manifesta em nós e através de nós. Sim. Então, como é que eu quero me julgo cristão e não me julgo apto o quê? Para amar e para servir. Isso. E tem uma coisa também, não sei se tu já passa por isso. Eu, desde que aprofundei meu relacionamento com Deus, eu penso assim, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão alegre que eu quero que todo mundo sinta a mesma coisa. Sim. Né? Então, a gente acaba tentando passar isso para as pessoas que estão ao nosso redor, passar a mensagem, né? E às vezes eu te confesso que é um pouco frustrante quando eu sinto uma certa resistência. Mas aí vem o outro aprendizado, né? Que tudo tem o tempo. Sim. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E né? não é por força nem por violência, e sim pela vontade de Deus. Exatamente. Então, a Bíblia fala isso. Mas é impossível você ser luz e não iluminar. Né? Então, a escura, se eu tiver aqui uma sala escura, se eu entrar com a lanterninha do celular, ela vai iluminar. Nem que seja tudo, mas ela vai iluminar. Isso. Então, quando você é a luz, você reflete essa luz. E muitas das vezes, a gente reflete aquilo que nosso coração está cheio. Então, muitas das vezes, se a gente for parar para pensar, até naqueles dias que a gente está um pouco assim, naqueles momentos que a gente está na bad, assim, né? A gente não está muito legal, a gente também reflete isso. Sim. Né? Mas, compreendendo que Cristo habita em nós e que Cristo é luz e nós devemos ser sal, nós devemos ser luz, o sal está ali para fazer a diferença. Sim. A luz está ali para iluminar. Então a gente acaba refletindo isso. A nossa vida temperada, vamos dizer assim, ela acaba o quê? Temperando a vida dos outros. A gente passa a ter essa percepção, essa sensibilidade. E, Gabriel, ainda falando sobre essa época da juventude, assim, eu penso também que o jovem não se aproxima muito dessa questão do serviço por também falta de orientação, de desconhecimento. O que tu recomendarias hoje em dia para um jovem, para ele poder servir, se aproximar da palavra, se aproximar de Deus? A primeira coisa, eu não digo não só para o jovem, eu digo para todos. A primeira coisa que a gente entender é que Deus não é um ser distante. Deus é um ser próximo. Sim. Então, se eu entendo que a partir disso, que Deus está próximo, eu vou buscar essas experiências. Nós, no relacionamento humano, a gente conhece uma pessoa há 10, 20, 30 anos e de vez em quando a gente se surpreende
com certas atitudes, com certos comportamentos. Deus, ele é infinito em relacionamento. Quanto mais eu conheço, mais pouco eu conheço, mais eu quero conhecer. Então, quando a gente traz essa percepção, quando a gente se engaja nisso, quando a gente tem a certeza daquilo que a gente é em Deus, da nossa identidade em Cristo, tem muito isso. Sim. Qual é o seu papel? Quem é o Gabriel? O Gabriel é o filho da Socorro, irmão da Rebeca, marido da Jobele. Mas quem é o Gabriel em Deus? Uhum. É um cara amado, é um cara querido, é um cara que Deus tem um propósito para a vida. Quando você passa a entender o seu propósito de vida, hoje a nossa sociedade ela vive isso. A maioria das pessoas ela vive uma crise de identidade. Sim, com certeza. Mas não é uma identidade no campo religioso, é entender quem de fato é, entender o seu papel como criatura e como filho de Deus. Exatamente. Isso fez muita diferença para mim, sabia? Eu até tenho aqui é a minha Bíblia mesmo, viu, gente? Todo dia eu leio ela, não é enfeite, não. Eu leio mesmo e prego um monte de post-it e rabisco todo. Não vou mostrar o rabiscado não, que vai ficar feio. Mas eu uso, tá, gente? E aí, sobre isso que a gente está conversando, eu até anotei aqui em um dos post-its, eu coloquei aqui, foi buscando conhecer a Deus que eu me conheci, que é uma frase de Santo Agostinho. Isso fez muita diferença para mim, porque às vezes a gente busca tanto por aí, né? Nada contra os coaches, mas é fazendo coaching, buscando autoconhecimento, curso disso, curso daquilo. Gente, está tudo aqui, ó, na palavra. Quanto mais você conhece a Deus, você conhece a si mesmo. Sim. Não é isso? E quanto mais busca, mais vem. Mais experiências. Aquela coisa que você viveu hoje não é a mesma que você vai... A vida com Cristo é viver em novidade de vida. Uma constante novidade de vida. Sabe? Aquela história, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante que diz a música, mas é essa metamorfose ambulante que Cristo traz pra gente. Né? De todo dia vivenciar mais, viver uma coisa diferente, de ir na contramão de que todos estão fazendo. Sim. Essa é a verdadeira revolução. É compreender, primeiro fato, compreender de que somos criaturas de Deus. Sim. Que através de Cristo Jesus nós somos chamados a quê? A ser filhos de Deus. E quando você é filho, você constrói uma identidade, você é construído em nós esse relacionamento com o Pai. Existem as características nossas, mas sim, existe aquelas coisas que a gente vai aprendendo com a convivência, com o relacionamento. Então, quanto mais você vai convivendo com o Pai, se relacionando com o Pai, você pega os trejeitos, você pega até o jeito de andar, de falar. E é esse o relacionamento com Cristo. Que o ideal é que cada vez mais a gente consiga se parecer com Jesus, né? Sim. Então, Jesus, na forma de lidar com as pessoas, na forma de se comportar, na forma de lidar com a pressão, lidar com as crises, enfim. Tudo que ele ensinou serve de modelo para a gente. Sim, e ele mesmo disse, se creres em mim, farás coisas ainda maiores que essa. Então, Deus se fez homem através de Cristo, sim, enviando seu Filho único para que morresse por nós e fosse para nós esse modelo. Sim. Né? Esse modelo de amor, de servir, de justiça. Então, exatamente. É a estatura do varão perfeito ali, o cordeiro sem defeito. Então é isso que nós temos que buscar. Nossa, seria tão bom, né, que a gente, cada vez mais jovens, pudéssemos viver isso intensamente, né? Sim. Porque a intensidade na juventude, tudo é muito maior, sim, né? E se a gente tivesse conseguido na juventude viver algo assim, então, porque é muito forte, né? Provoca uma mudança muito intensa dentro da gente, né? Comigo foi uma mudança interna muito intensa. E olha que eu tenho, assim, eu sou de família católica e sempre tive, né, dentro da minha família esse contato. Mas quando eu comecei a ter um relacionamento real com Deus, eu sempre falo, né? Antes eu
eu acreditava em Deus, agora eu converso com Ele. Então é diferente, né? Essa profundidade, eu queria muito que as pessoas mais jovens tivessem a possibilidade, a disposição de se aprofundar nesse relacionamento com Deus. E se aprofundar nesse relacionamento com Deus é aprender uma coisa, a se sacrificar. Porque as nossas vontades, as nossas emoções, aquilo ali, nós somos naturalmente tendenciosos a nos afastar de Deus. Por quê? Porque a gente busca satisfazer os nossos anseios. Né? Então, é impossível chegar até Cristo sem passar pela cruz. E tem isso, passar por uns obstáculos que a gente, às vezes, tem muita dificuldade de renunciar, né? A obediência, que é fundamental, a gente precisa obedecer. A questão da própria, de não se colocar à frente de tudo. Hoje em dia, as pessoas querem tudo para si, né? Eu primeiro, como diz aquele ditado, pirão no prato, meu primeiro. E é muito raro que as pessoas consigam enxergar no outro a prioridade, né? E tudo isso a gente precisa aprender quando a gente vai praticar a palavra, né? Com certeza. A gente vê muito aquela história assim, eu quero ver todo mundo bem, mas nunca melhor do que eu. Né? A sociedade, ela tá individualista. Eu te quero bem, mas não melhor do que eu. Então, a palavra ela é bem direta. Amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele não fala assim, te ama como tu deve amar o próximo. É o próximo como a ti mesmo. Exato, exatamente. Isso é muito incrível. E colocar na prática não é fácil. Tá. É o exercício diário de se crucificar. Eu até brinco, é o exercício diário. Porque não é fácil, porque, poxa, é aquela história, graça é favor imerecido. Poxa, mas aquela pessoa, poxa, mas aquele, poxa, é uma história, um cara tão difícil, é uma mulher tão difícil e tal, não sei o que, não, cara. Verdade. E Gabriel, me fala assim, como foi o que te fez voltar para perto de Deus? O que te faz acreditar em Deus? O que te fez ter esse sentimento de precisar voltar para os braços do Pai, né? Boa. Eu já estava há um tempo, namorando há um tempo com a minha esposa, né, e a gente visitou uma prima em São Luís, que ela falou uma verdade muito legal para a gente. Assim, ela falou assim, olha, quanto mais vocês buscarem Deus, imagina um triângulo, o homem, a mulher e em cima Deus. Quanto mais vocês buscam a Deus, mais próximos vocês estão de Deus e um do outro. E isso me fez ter a consciência, não, eu preciso voltar, eu preciso congregar, eu preciso voltar a essa essência do primeiro amor, do servir. Congregar é importante. Então, uma vez eu vi uma ilustração muito interessante que fala assim, a igreja em si ela é uma arca de Noé. Imagine administrar a situação dentro da arca. Animais com hábitos diurnos, animais com hábitos noturnos, o carnívoro, enfim, administrar toda aquela situação dos animais, né? Não deve ter sido fácil. Com certeza. Não deve ter sido nada fácil. Agora, o que havia fora da arca? Só a morte. Sim. É assim que eu vejo a igreja. A igreja é uma grande arca, com vários animais. Os carnívoros, os herbívoros, os animais com hábitos noturnos, cada um com seus problemas, feitas de gente diferente, por pessoas de mentalidade diferente, de opiniões diferentes. Então, mas fora da igreja, fora da arca, só existe a morte. E o congregar é importante por isso. Estar ali como corpo de Cristo, entendendo que não são só homens, né, são pessoas imperfeitas que estão ali também buscando algo, buscando
Às vezes não é nem o mesmo objetivo que você. Uhum. Mas entenda que faz congregar, estar congregando, estar em comunhão com os seus irmãos, faz parte desse processo de seguir a Cristo. A gente tem visto um movimento muito grande de Jesus sim, igreja não. É, verdade. A igreja não é para gente perfeita. Uhum. Os perfeitos não precisam da igreja. A igreja é para pessoas imperfeitas. Sim. E entender que aquela pessoa também é imperfeita. Né? Hoje, muito se fala em ser antifrágil. Uhum. E dentro da igreja, a gente também tem que buscar esse ser antifrágil. De reconhecer, poxa, que aquela pessoa ali te olha meio torto, o outro que nem te olha, aquele outro ali que talvez ali servindo ali vai te falar, vai te dar uma palavra mais dura e tal, que na hora vai doer, mas depois tu tem que esquecer. E aí a gente entendeu que necessitava de congregar. E aí, a partir daí, a gente retomou. A gente procurou uma igreja para fazer parte, procurou uma igreja para congregar, mas igreja também não é só ir aos fins de semana. A igreja ela está além das quatro paredes, ela está em casa, ela está em nós. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós levamos o Senhor, mas congregar é importante. Então isso fez um... Imagina quando você está num carro movido ao GPS, que você entra numa rua e recalculando. Uhum. Nos fez recalcular a rota. Mas foi tranquilo, assim, vocês... foi algo que foi natural? Teve uma certa resistência de um dos lados ou não? Não, nós chegamos num consenso em relação a isso, graças a Deus, assim, foi... Nunca é fácil, né? A caminhada... a gente está até comentando aqui nos batidores, né? Que a vida do cristão ela é feita de vitórias. E não há vitória sem lutas. É verdade. Então, assim, mas foi tranquilo. De forma geral, foi tranquilo. Tu consegues... já tens 2 filhos Isso. Agora. E tu consegues dar essa mesma dinâmica com os filhos? Ah, com certeza, assim. A gente... Como eu falei há pouco, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, eu procuro incluir meus filhos ao máximo. Por exemplo, a minha menorzinha de 3 anos, ela não queria ficar sozinha na salinha de crianças, na hora do culto. O que a minha esposa fez? Foi lá e se voluntariou para ser professora das crianças. Então, ela está lá com a minha menina. Então, tem alguma programação infantil, eu pergunto, dá para encaixar o meu filho em alguma coisa lá? Então, nem que seja... Tipo ontem, envolvido com a situação, ele foi lá, ele não ensaiou pelo coral, mas ele queria cantar, ele sabia a música e foi lá, cantou, participou. Mesmo ele não vislumbrou ali que ele estava com uma... Era o único que estava com uma camisa diferente. Ele vislumbrou que ele queria louvar o Senhor. A mensagem, com certeza. Que lindo isso. O que mudou, assim, se tu fores pensar racionalmente, o que muda do tempo que tu estavas afastado para agora? Essencialmente, assim. Sei que muda a rotina, muda essas coisas do dia a dia, mas na essência do teu dia a dia, o que muda mais? Olha, é a compreensão de que não é segundo a minha vontade. Quando satisfazemos a nossa vontade, a tendência é dar errado mesmo. Quando a gente quer fazer pela força do nosso braço, a chance da gente se decepcionar é muito grande e a gente se decepciona. Sim. Mas compreender o descansar no Senhor é a certeza de se surpreender. Porque a mente de Deus ela é insondável. Você consegue imaginar o melhor para você. Eu consigo imaginar o melhor para mim. Mas quem consegue, de fato, imaginar o melhor para nós é Deus. Porque a mente dele é insondável, incalculável. Isso, às vezes, é de difícil compreensão, né? Assim, porque a gente sempre espera de que as coisas aconteçam no nosso jeito, assim. Nossa, eu estou me esforçando tanto, por que isso não está acontecendo? Por que não está acontecendo do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei, né? E você se permitir compreender que não é você que tem o controle disso. Primeiro, é uma das coisas que eu digo, quando você quer seguir a Cristo, você abandona o seu caminho.
Você passa a seguir o caminho com Cristo. Você passa a seguir ele para onde ele for. Uhum. E não é no sentido literal. Ah, mas pô, Cristo já não está, Cristo está no céu. O cara entende, Cristo está no céu, eu vou ir para o céu, vai para o céu. Mas é isso, porque a gente trabalha hoje muito na previsibilidade. Uhum. Do quanto a gente ganha, na nossa capacidade de produzir, naquilo. Cara, tem aquela canção, só Deus sabe o que é melhor para mim. Uhum. Então, a gente tem que. Não significa também que a gente tem que ser relaxado. Não, de jeito nenhum. Fazemos a nossa parte sempre confiando no Senhor. E é Ele que vai dar a rota. Às vezes vai ser preciso recalcular. Sim. Às vezes a gente vai conseguir ir naquele caminho reto que a gente planejou. Isso. Tu sabes assim, que tem algo, né? Tem uma oração que todo cristão faz, mas que às vezes parece que passa batido, né? A mensagem, assim. Que é o Pai Nosso que a gente fala, que seja feita a tua vontade. Sim. Não é que seja feita a minha vontade. Mas normalmente é seja feita a minha vontade. Né? E assim na terra como no céu. E quando a gente fala isso, a gente traz o céu para a terra. E isso é muito louco, porque tu conhece o céu? Não. Tu sabe como as coisas rolam lá no céu? Não sabe. No Verdade. céu é tu que comanda ou é Deus que comanda? É Deus o plano espiritual comanda. ele é Deus. Então quando a gente traz Deus, que quer que ele haja aqui, ele quer fazer muito mais. Ele quer fazer muito mais através de nós do que por nós. Isso mesmo. E isso é muito doido, porque assim, a gente quer muito pra gente. Olha, Deus, eu quero isso. Poxa, eu sonho isso, eu quero isso aí. Deus não quer isso. Aquilo que a gente sonha é até a consequência daquilo que a gente busca em Deus, não do que a gente busca nesse mundo. Sim. E aí é nisso que eu te digo, a certeza de ser é surpreendido. Uhum. Eu comecei a praticar muito assim nas minhas orações, Pai, eu quero isso aqui, mas eu quero se for da tua vontade. Entendeu? Se for, tá pedir nunca é demais. Né? Pedir, ele inclusive fala, né? Peçam que atenderei, mas assim, a gente não sabe se é da vontade dele. É isso mesmo. E aí a gente aprende a confiar. Sim. Né? Confiar no processo, assim. O Gabriel tem uma história muito legal que ele me contou nos bastidores. Eu não sei se vai querer contar aqui, mas eu achei tão bonitinho. Eu prometo que eu não vou chorar hoje. Que é a história da tua avó. Meu olho já está enchendo de lágrimas aqui. Não chora, que eu vou chorar também. Eu prometo que eu não ia chorar. É porque é realmente um testemunho muito bonito. E poucas pessoas têm a compreensão da forma que ele tem. E eu achei tão sensível, tão bonito, que poucas pessoas conseguem enxergar Deus dessa forma. Aí eu queria que tu compartilhasses. Assim, a minha avó completou 10 anos de falecida. Agora, dia 25 ontem. 25 não, 24, perdão. Ela faleceu dia 24. E aí, eu costumo dizer que eu fui presenteado por Deus. Tem toda uma história de quando eu nasci, ela foi a pessoa que me pegou na maternidade e tal, e foi a primeira pessoa que fez uma oração por mim, me apresentou a Deus. E quando a minha avó se foi, ela estava nos meus braços, eu estava cuidando dela. Então, eu fui agraciado por Deus. Conta como foi. Ela estava há alguns meses internada e tudo mais, e naquela coisa da família, uns podem, outros não podem, e a gente se revezava, porque a gente não dorme em hospital. Então tu passa a noite lá e cuidava. E nessa noite eu falei assim, eu quero fazer uma noite legal para a vovó. E botei na época, acho que era um MP3 player, coloquei lá as músicas favoritas dela, coloquei o fone de ouvido dela, ia lá, de tempo em tempo, aspirava ela, e ela cantava. Poxa, acho que a última noite que ela teve em vida foi a noite que ela mais dormiu tranquila. E de manhã, quando eu estava carregando ela, literalmente eu estava carregando ela para trocarem a fraldinha dela, a moça que ia trocar o plantão comigo, Gabriel, a vovó não está respirando. E a vovó se foi. Nos teus braços. Foi nos meus braços. Foi o quê? Demonstrando, eu estava ali demonstrando o amor. Sim. O amor se demonstra com serviço. É a minha linguagem do amor. Acho que a minha linguagem do amor é servir.
Eu não tenho dificuldade de dizer que te amo. Dizer que ama, todo mundo diz. Mas o amor, ele vem através das atitudes. Então, eu estava ali provando para minha avó meu amor por ela, tudo que eu sentia, minha gratidão. E Deus me presenteou. Num dia marcante, a gente passa a entender que foi aquele momento que Deus reservou. Vamos dizer, poxa, eu tive o azar, eu tive a infelicidade do papai, de fulano, de morrer no meu... Não, cara, você foi agraciado por isso. Isso foi muito marcante para mim. Assim. Ela te recebeu no mundo. Exatamente. Tu nos braços dela e ela se foi nos teus braços. Exatamente. Né? Realmente, eu achei um testemunho super lindo, por isso eu pedi para ele compartilhar. Porque poucas pessoas têm realmente essa visão, né, de que do quão privilegiados somos, porque todos nós um dia voltaremos, se Deus quiser, para perto dele, né? Espero que a gente não... Né? Mas que todos nós possamos estar junto aos nossos amados, né? Sim, quando formos. Que lindo, assim, é realmente algo muito, muito bonito, uma mensagem muito bonita. E por que tu consideras que vale a pena crer em Deus? Não vale só a pena, vale a galinha toda. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é cuidado, cara. Sabe? Quando você passa a reconhecer a ação de Deus no dia a dia, ali, na convivência, nas pequenas coisas. Tem até uma música que Deus é um Deus de detalhes. Sim, isso é outra pergunta. Como reconhecer a ação de Deus no nosso dia a dia? Cara, Deus está em tudo. Deus está em tudo, sabe? Está naquela oportunidade que você nem não espera e vem. Está naquela ajuda que você dá para alguém. Está naquele presente que você dá, sem conhecer a pessoa, sabe? Está num gesto de generosidade. Está no simplesmente fato de acordar, né? Então, sim, Deus está em tudo. Deus está presente em tudo. Então, por isso que eu digo assim, que vale a pena você buscar essa vida com Cristo. E a vida com Cristo não é uma vida careta, que tu tá lá e tal, isso aqui. Vou te falar, Natal do ano passado, dia 25 do ano passado, eu estava meia-noite acordando o pessoal em situação de rua. Olha, vim trazer uma comida aqui para ti. Uhum. Eu vejo isso como uma loucura, pô. Né? Por quê? Porque normalmente o cara tá o quê? Tá na onda, ou então tá de ressaca, então tá lascado. Nada de errado, né? Contra cada um faz as suas coisas. Mas, cara, Deus está te usando ali para abençoar a vida de outra pessoa. Então, é muito louco, sabe? Muito louco. Você, às vezes, com um sorriso, com um abraço ali, você mudar o dia de alguém. Sim. A sociedade hoje é tão hostil, né? Que quem procura esse caminho de servir, de fazer o bem, é tido como maluco. Eu costumo dizer que a nossa sociedade hoje, ela vive uma aversão às autoridades. Né? Vem se desconstruindo a figura paterna, a figura materna, a figura do professor. Uhum. A figura das autoridades vem sendo desconstruída, muitas das vezes pelas próprias autoridades, aí, até falando um pouco no âmbito político, mas a gente vem com essa aversão à autoridade. E seguir a Cristo você entrega a autoridade que você tem da sua vida nas mãos de Jesus. Mas como isso? Porque você passa a ser guiado aqui, pelos preceitos, pela Bíblia. E a Bíblia é um manual para a vida. Para a vida inteira, como um todo. A Bíblia diz, por exemplo, para uma sociedade mais primitiva, a Bíblia diz até o que você fazer com as fezes, por exemplo. Quando o povo saiu lá para o deserto, ele disse que tinha que enterrar os seus restos ali. Por quê? Para não sofrer com doença, com aquilo. Então, tudo. Isso aqui é o grande manual. Sim. E até a autoridade deste manual aqui vem sido desconstruída. Sim. Para prazer de uns ou para prazer de muitos. Mas até a autoridade disso aqui vem desconstruída. Né? E isso aqui não... E a palavra de Deus ela é uma só.
como eu disse, a palavra de Deus, Deus, ele nos aceita em qualquer situação. Uhum. Em qualquer situação. E ele vem trazer essa transformação, essa novidade de vida. E essa novidade de vida não é segundo o meu padrão, é o padrão dele. Sim. Então, é por isso que cria-se hoje essa desconstrução da figura da autoridade. E tem muita questão de querer igualar o homem a Deus, assim. Essa busca de ser algo, de querer ser tão importante quanto, sabe? Eu não consigo entender muito isso, não. Acho que não se explica e não se compara Deus. Não, acho que assim, não é de hoje, né? Não é de hoje. A gente vem aí desde a Torre de Babel, onde o homem queria construir uma torre para chegar até o céu e Sim. tal. Então, e isso é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais, e é isso que a gente tem que combater com um bom combate ali, sabe? Sim. Guardando a nossa fé, né? Para que possamos aí desfrutar do nosso galardão com o Senhor. Tem a questão de que Deus ama todos, todo mundo é igual, todo mundo pode Sim. tudo. Ama, mas calma lá, não é Sim. por isso que você vai também. Exatamente. Deus, ele ama sim, ele ama todo mundo do jeito que você, ele te ama do jeito que você tá, não importa, como eu falei, não importa o seu status quo, não importa Sim. como você esteja. Mas ele tem sim uma novidade de vida para você. Ele tem sim um padrão para você. Ele tem, não adianta. Ele não vem te chamar para ser uma pessoa preconceituosa, para ser, não. Ele vem te chamar, é o exercício o quê? Do amor, do serviço e da sua justiça. Não dá para falar em amor sem falar de justiça. E falando de serviço, assim, que tipo de serviço tu achas que é possível fazer? Uma pessoa que está buscando... Cara, se engaja. Acho que as igrejas, não é de hoje, as igrejas têm se envolvido cada vez mais nas obras sociais. Né? Uhum. Servir nas obras sociais, o simples gesto de doação de sangue. Esse ano até eu rompi com isso, sabe? Eu detesto agulha até hoje. Eu nunca tinha doado sangue. Eu falei assim, vou romper isso aí. Fui lá e doei sangue. Já estou me preparando para ir doar sangue de novo, pelo menos 2 vezes no ano. Tudo bem. O pessoal recomenda mais. Mas é isso, cara, sabe? Você é agir com amor ao próximo. E eu ainda digo da importância de você estar ali servindo ao Senhor, servindo ao próximo, também ali na sua comunidade, na sua empresa, no seu dia a dia. É uma vida de serviço. Fora que quando você serve, e não necessariamente, tem tantas coisas que podem ser feitas, Uhum. né? Quando você serve ao outro, a tua recompensa não tem como mensurar, não é isso? O que a gente sente por estar servindo, por ver o sorriso da outra pessoa, por ter deixado uma mensagem, não tem como mensurar. O valor é muito diferente do que a gente tem por uma recompensa comum. Sim. Né? O valor disso é diferente de quando você ganha dinheiro. Dinheiro também é bom, Sim. mas é diferente quando você serve aos outros, né? Sim. E a questão do servir não necessariamente, eu vejo, é dentro da igreja. Você Sim. pode fazer no seu dia a dia também, não, quem né? serve está servindo aonde está e a todo momento. Sim. Quem serve está servindo até se ele está escutando alguma pessoa pedir alguma informação que ele sabe e a outra pessoa só vai lá, dá essa informação, ajuda. De bom grado, né? De bom coração. Exatamente. É o espírito voluntário, digamos assim. Uhum. O Salmo, acho que é o Salmo 51 que Davi diz, guia-me com um espírito voluntário. Esse é um espírito voluntário, que está todo o tempo ali disposto a servir, a se entregar. Então, a gente tem aqui uma pergunta que todo episódio nós vamos fazer. Legal. E eu vou fazer agora. Deus existe e eu posso provar. Deus existe e eu não preciso provar. Muitos dizem, é uma força estranha. Cara, Deus está presente em tudo. Né? Deus está presente em tudo e em todos. Eu costumo dizer que Deus é a menor partícula
menor que até que o átomo. O homem não consegue ver, não consegue explicar. O homem até se esforça. A mente de Deus é insondável. Eu acho não. Nós não somos resultado de uma explosão cósmica. Né? Se bater um caminhão de trigo com um caminhão de ovo e pegar fogo num posto de gasolina, não vai ficar pronto o bolo. O resultado não é um bolo. Sabe? Não precisa. E muito embora você não creia, não acredite, Deus está aí, eu não posso provar, e Ele está acessível. Independente de você crer ou não, independente da nossa vontade, do nosso querer, Deus está aí. Deus está em tudo. Deus está no mais alto dos montes, no mais profundo dos oceanos. Deus está em tudo. Isso. É por isso que eu digo, Deus existe e eu não posso provar porque eu não preciso provar. Não é à toa que mudou toda a história da humanidade. Existe ali antes de Cristo, depois de Cristo, sabe? Não é à toa que um boato, uma história ia mudar ali, tudo. A gente não precisa provar, mas a gente recomenda experimentar. Sim. Ali, sabe aquela coisa que a pessoa diz, eu me encontrei na minha espiritualidade e tal. Muitas pessoas já leram a Bíblia 10 vezes, frente e verso, já leram tudo. Mas, cara, orar não é aquela coisa chata e tal. Orar é conversar com Deus. É ter aquele momento de sinceridade. Então, se você buscar Deus em suas orações, se você primeiro se habituar a isso, a conversar com Deus, sim. Depois cria o hábito de conversar com Deus antes de ler a sua palavra. Senhor, fala comigo, me traz a tua revelação. A palavra de Deus, ela é revelada a nós. Eu posso estudar isso aqui 10 vezes, 30 vezes, posso ler a Bíblia 100 vezes ao longo de um ano. Mas se eu não ler buscando com entendimento, pedindo para Deus falar comigo, é só mais um livro que você está lendo. Você pode fazer TCCs, artigos, pós-doc, é só mais um livro. Mas se você pedir para buscar com esse entendimento e pedir, eu garanto que vai encontrar. Gabriel, tu tens uma rotina de oração, algo que tu gostas de fazer para ter esse momento com Deus? Olha, em casa a gente tem construído um hábito até com as crianças. Primeiro a gente faz uma lista de 5 motivos para ser grato. Certo. Sou grato, aí meu filho, sou grato pela vida da minha mãe, sou grato pelo meu pai, sou grato porque eu brinquei hoje, sou grato porque eu comi, sou grato porque eu tenho um quarto gostoso para dormir. E a partir daí cada um faz a sua oração. Uhum. Mas é muito importante que nós... E eu te digo que ao mesmo tempo que é importante, hoje em dia é muito difícil. Pode ser que até é uma dificuldade minha, tá? Eu tenho um pouco dessa dificuldade, mas que é algo que a gente tem que insistir, que é tirar aquele momento do nosso tempo a sós com Deus. Você não tem intimidade com outra pessoa junto com outras pessoas. Você tem intimidade com essa outra pessoa quando você está só, onde você está ali no particular, onde você sente aquele momento ali de intimidade, você consegue se abrir, você consegue falar. Sim. Então, essa é a chave para esse relacionamento. É ir buscar, pro secreto. É ir para o secreto. O famoso quarto de guerra ali, onde você está guerreando. Não está guerreando com Deus, nem contra Deus. Você está guerreando contra você mesmo. E se colocar disponível para isso. Sim. Né? Para essa mudança acontecer. Sim. Com certeza. Até estou com uma mensagem na minha blusa, eis-me aqui. É o que eu sempre falo, assim, nas minhas orações. Eis-me aqui, Senhor, para ser a tua serva de Deus, para levar a tua mensagem. Então, e isso, inclusive, a gente fala muito aqui antes de começar também, né? Para que Jesus nos capacite, para que a gente possa transmitir as mensagens também daqui. Quem sabe o que a gente está falando aqui não toca um pouquinho no coração de alguém, né? Com certeza. Esse é um grande objetivo do CristoCast também. Que a gente consiga mostrar que no dia a dia Deus está com a gente. Sim. Cristo está com a gente. Está presente aqui agora. Está presente. E quem sabe assim
né, alguém que está precisando, que está se sentindo sozinho, que está depressivo, que está com ansiedade, né, que está com problema financeiro. Quem sabe assim, né, uma pessoa pode receber uma palavra que vai ali aquecer novamente o coração dela, né, e trazer de volta para esse relacionamento. Esse é o nosso papel enquanto cristão, dar testemunho, evangelizar. Sabe aquela fuga que a gente dá com remedinho? Aquela fuga que a gente dá saindo para Toma, sabe? Aquilo que a gente sente cega, mas poxa, eu tenho tudo e poxa, tô sentindo que falta algo. Às vezes tu nem sente que falta, mas tu tá ali, poxa, sabe, do nada bate aquela coisa, cara. É Deus, é a falta de Deus, é a falta desse relacionamento com Deus. Porque Deus, cara, nas horas mais difíceis e nas melhores horas, Deus está do lado. Deus não desmistifica aquela história de que Deus é um cara ocupado. Cara, Deus é onipresente, o Espírito Santo está conosco. Então, é Ele que faz a diferença nas nossas vidas. E assim, você não vai ser um cara religioso, você não vai ser aquele cara chato, você é uma pessoa normal. Apenas você vai entender o seu propósito, a sua missão, e a sua vida vai ter um outro sentido. Muito mais do que além de buscar em ter para si, em construir um patrimônio para si, em trabalhar, em criar os filhos, em trabalhar para dar para os filhos. É muito mais do que tudo isso. Sim, com certeza. Gabriel, queres deixar uma mensagem nesse podcast? Então tem que olhar para aquela câmera ali. Bom, gente, é para eu falar? É para falar mesmo, uma mensagem, pode deixar. Jesus, eu vou repetir aquilo que eu já falei aqui umas 3 vezes. Deus nos aceita, não importa a situação que nós estamos. Como eu falei no início, apesar de nós, Ele nos aceita. Independente de qualquer rótulo que a sociedade nos dê. Ele pode mudar a nossa história. Ele pode nos levar a um caminho que nós nem imaginamos. Mas é preciso estar ciente de uma coisa. É preciso entender que temos que nos sacrificar. Porque Deus mandou seu único filho para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Gabriel, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço, meu amigo e irmão em Cristo. Né? Muito obrigada pela tua presença, por acreditar no CristoCast. Que a tua mensagem chegue no coração de várias pessoas, que a gente enxerga a presença de Cristo em ti. Amém. Muito obrigada mesmo. E para vocês, eu quero agradecer a companhia até aqui nesse episódio do CristoCast. Quero te convidar para dar o like, para compartilhar e para assistir o próximo episódio que a gente vai lançar em breve. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais.